algo ali, desde o momento em que os nossos pais tiveram uma relação sexual e ali, em um ato de amor, nós somos concebidos. Naquele momento em que o espermatozoide e o óvulo se preparam, né? E ali, na força do amor, o espermatozoide e o óvulo vai trabalhando ali. Há um esforço ali. Desde o momento da concepção, o ser humano é um ser que se esforça. Por isso precisamos nos esforçar, tá? E precisamos nos esforçar mesmo. Nós somos seres que nos esforçamos. E precisamos nos esforçar a cada dia. Precisamos a cada dia celebrar a vida com alegria, até mesmo por termos sido concebidos no ventre da nossa mãe. Eu fico imaginando, né? Eu até comentei aqui da outra vez que eu ministrei, né? Eu estava comentando sobre um médico que eu atendo, né? E ele falou para mim: João, é a coisa mais linda, né? Você acompanhar. Ele falou assim: eu já fiz, ele já tem mais de 30 anos de medicina. Ele falou assim: eu já fiz tantos partos, né? Quantos partos eu já fiz? Mas ele fala assim que a coisa mais linda é você acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do bebê, né, no ventre da mãe. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é sábio, né? E aí, quando nós pensamos nisso, desde o momento da concepção, eu quero falar aqui também sobre o ser, né, o ser humano, como um ser biopsico-sócio-espiritual. O ser humano, ele é um ser biológico, é um ser psicológico, inserido em um contexto social, e é também um ser espiritual. O biológico, o psicológico e o contexto social no qual estamos inseridos, essas dimensões nós olhamos como um destino, né? Desde o momento da concepção há um destino, né? Para esse ser biológico, psicológico, inserido em um contexto social, né? Se vocês ficarem com sono aí, porque não tem os slides para vocês mesmos, vocês vão se beliscando aí uns aos outros, tá? Acordar, tá bom? E aqui é super importante. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa convicção de que você é um ser biopsíquico inserido em um contexto social e que você é um ser espiritual. E por que os 3 primeiros nós consideramos como destino? Porque no biológico, há uma hereditariedade. Nós temos uma herança, nós temos a genética do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. O nosso corpo, o nosso temperamento vem da genética. E isso não muda. Isso nós precisamos ter a consciência de que isso não muda, por isso que é um destino, né? Então isso não muda. O nosso temperamento, o nosso DNA está lá, está inserido, faz parte de cada um de nós. O nosso psicológico também ele é herdado, né? Que é onde está a nossa alma, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades, o instinto, o caráter, né? E o contexto social também. Por que ele é considerado como destino? Porque ele é herdado, a nossa cultura, os nossos costumes, né? Isso é herdado também.
Você vê até mesmo dentro do estado de São Paulo. Se você vai para o interior de São Paulo, cada um fala de um jeito, tem a sua cultura. Se no Brasil, quando você olha para o contexto do Brasil, tem a sua cultura. Então tudo isso é herdado. Só que aquilo que é herdado, nós precisamos cuidar daquilo que é herdado. Nós somos responsáveis por aquilo que herdamos, né? E aí entra a dimensão espiritual. Essa dimensão, ela não é herdada, ela não tem DNA do nosso pai, da nossa mãe, ela é única, ela é dada, ela é um presente, é para você, para cada um de nós. E essa dimensão, eu confesso para vocês aqui, que eu, João, creio que se tiver DNA, é somente o DNA de Deus. Porque essa dimensão, ela não adoece, ela não se contamina, ela não se corrompe, Quando nós temos essa consciência de que a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão noética, ela é intransmissível, ela não é herdada, é a capacidade de discernir e a autotranscendência que confronta aquilo que vai condicionando o psíquico e o nosso contexto social. Muitas vezes parece até que estamos determinados àquilo que herdamos. E aí é onde vem a dimensão espiritual e fala, você é livre, você é responsável pela sua liberdade de escolha e decisão. E aí nós somos, sim, responsáveis. O ser humano, muitas vezes, não quer lidar com a liberdade, só quer lidar com a liberdade, não quer lidar com a responsabilidade. E aí é onde o ser humano adoece. É onde o biológico adoece, é onde o psicológico adoece, o contexto social adoece, e estamos inseridos aí diante de um contexto social adoecido. Nós, o dia inteiro atendendo pessoas, acompanhando pessoas, e isso é muito claro, é nítido, o quanto o ser humano está adoecido. O biológico está adoecido, o psicológico está adoecido, o contexto social está adoecido. O pastor Jair Pintor, né, o que eu comentei com vocês no início, uma vez eu conversando com ele, eu gostava muito de conversar com ele. Às vezes eu ia para lá, ficava tarde conversando com ele, eu falava, pastor, nossa, quanto aprendizado. E ele falava, irmão Joãozinho, aproveita que é de graça. De graça eu recebo, de graça eu te dou. Pode pegar que é seu. Esse conhecimento é seu. E ele falava para mim assim, ele falava assim, irmão Joãozinho, a igreja está ficando adoecida. A igreja está indo para UTI. Isso é muito triste. Tanto que quando ele estava no hospital, ele chamou o filho dele, falou para o filho dele, falou assim, olha, fala para o Joãozinho dar continuidade ao trabalho no IBB, porque acho que eu não volto mais para casa. Né? E realmente ele não voltou. Né? Eu aprendi tanto com o pastor Jair Pintor, que homem sábio. Até hoje eu tenho um carinho tão grande pela família dele, a esposa, os filhos. Amo demais essa família. A família Pintor, eu carrego no meu coração, porque eu aprendi muito com eles. E quando ele me incentivou muito a estudar, ele sempre falou para mim, Joãozinho, estuda. Ele falava, olha, pobre estuda de teimoso, mas estuda mesmo. Estuda, porque assim, precisamos estudar. Então, é onde nós precisamos ter essa consciência. O nosso temperamento, ele não muda, tá?
Muitas vezes temos o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, né? E por aí vai, né? Temos o nosso temperamento. Nosso temperamento não muda, não muda, né? Tá lá na genética, tá na genética. Só que nós somos livres, conscientes e responsáveis para cuidar do nosso temperamento, né? Somos conscientes disso, né? E aí é onde entra também as nossas múltiplas inteligências, né? Como lidar, né, com as nossas múltiplas inteligências. A inteligência emocional, a inteligência intelectual, cognitiva, a nossa inteligência espiritual, a nossa inteligência interpessoal, intrapessoal, e por aí vai, né? As nossas múltiplas inteligências. Né? Outro dia eu estava falando aqui na nossa reunião de pais e mães de oração sobre a questão do leite, né? E eu sempre falo isso para os meus pacientes, falo assim, olha, cuidado com o nosso temperamento, né? Porque cuidado com o seu temperamento, porque você é responsável pelo seu temperamento. E aí as nossas emoções, elas são, né, igual o leite. Quem aqui quando está olhando o leite e o leite derrama fica feliz? O leite derramou, né? Ninguém fica feliz. Fica bravo porque o leite derrama, né? E as nossas emoções são assim também. Se você não souber administrar as suas emoções, quando você se dá conta, pluf, vai lá em cima, o leite derrama. E aí onde você sente vergonha, onde você fica arrependido, onde você vivencia a culpa. Então, cuidado com o leite para não derramar, né? Cuidado com as suas emoções, né? É onde você vai aprendendo a lidar com o seu temperamento. Você é responsável pelo seu temperamento. E aqui o ser humano em busca de sentido, o logos, né? O sentido, a palavra, né? E existe aqui 3 pilares, né, que sustentam o homem, o ser humano, na busca do sentido, né? Depois eu vou pegar ali que eu trouxe 3 livros que eu queria mostrar para vocês. Então assim, existem 3 pilares: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida, né? Então assim, a liberdade da vontade. O ser humano é único. O ser humano... obrigado, Arlete. O ser humano é único. O ser humano é um ser irrepetível. Cada um aqui é único e irrepetível. O ser humano está chamado para a liberdade. O ser humano está chamado à responsabilidade. Responsabilidade aqui, o conceito de responsabilidade é de responder aquilo que a vida nos chama. A vida nos chama, a vida nos convoca. E precisamos discernir para saber responder aquilo que a vida nos chama, né? Nós erramos? Sim, erramos, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas precisamos discernir aquilo que a vida está nos convocando. Todas as manhãs, quando acordamos, precisamos prestar atenção, né? Temos que arrumar a cama, sim. Precisamos arrumar a cama. Eu falo para meus pacientes, arrume a cama. Arrume a sua cama. Você é responsável para arrumar a sua cama. Você é livre para dormir lá na sua cama, mas você é responsável para dormir na sua cama, para arrumar a sua cama. Então começa o dia por aí também, né? Arrumando a cama. Não deixe a sua cama bagunçada, porque se você deixa a sua cama bagunçada, você começa o dia bagunçado. É uma forma de você ir se organizando, psiquicamente falando. Organize a sua cama. Não sai de lá correndo, nem agradece porque dormiu naquela cama, não dormiu na rua, no relento, e deixa lá tudo bagunçado. Não, você é responsável para organizar a sua cama, inclusive, né? Então assim, a vida ela nos convoca a cada manhã.
mas de que forma vamos responder, né? E aí a vontade de sentido. O ser humano é chamado a buscar o sentido da vida, o sentido da sua própria existência, o para que de fato eu existo. Para que eu existo? Será que foi somente para nascer, crescer, né? Casou, estudou, teve filhos, tal? Não, não é para isso também, mas não é só para isso. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, a sua vida, o sentido da sua vida tem uma missão. E aí é onde a gente pensa também sobre o caráter de missão. Não só a missão, mas o caráter de missão. Nós temos caráter. A vida nos chama com caráter. O caráter no grego, ele tem um sentido de, é como se fossem duas pedras, rochas, né, que elas se entrelaçam, né? E aí isso aqui fica forte, né, onde o ser humano ele se firma, um caráter bem estruturado, bem firmado, né? E aí é onde esse caráter ele tem uma missão. E é onde a missão, o caráter de missão. Por mais que você tenha um destino, por mais que pareça que as situações estão te condicionando a algo, você é chamado, você é chamada a exercer a sua liberdade de escolha e tomada de decisão diante da vida. Você só tem uma vida, nós só temos uma vida. E precisamos, enquanto cristão, enquanto ser humano, a olhar para essa liberdade de escolha. E temos uma busca de sentido. E aí o terceiro pilar é o sentido da vida. O ser humano é finito. Um dia nós vamos morrer. Da mesma forma que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. E quando nós nos damos conta de que nós somos um ser finito, nós precisamos nos responsabilizar pela vida que nos é dada. De que forma estamos conduzindo a vida que nos é dada? Porque muitas vezes, quando um pai e uma mãe morrem, é onde o filho vai chorar lá do lado do caixão. Né, e tal, ok, é um momento de luto, é um momento sim, que compreendemos o luto, mas ali tem uma culpa muitas vezes, porque muitas vezes o filho foi lá rebelde, não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe, não honrou o pai, não honrou a mãe, e aí é onde muitas vezes vem um choro de culpa, né? Então o ser humano, ele é um ser que busca o sentido da vida e da sua própria existência na realização de valores. O ser humano ele é chamado, ele está aberto à transcendência. E aí a transcendência é onde nós pensamos em Deus. Nós vamos além do biopsíquico e do contexto social no qual estamos inseridos. O ser humano é um ser que autotranscende. O ser humano é um ser que, independente de qual seja a fé dele, de qual seja a crença dele, ele é um ser espiritual. Ele é um ser que busca ir além de si. E aí é onde entra a questão da religião. Porque o ser humano ele tem a necessidade de se religar a Deus, ao sagrado, ao divino, né? Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de se religar ao sagrado, ao divino. Por isso que até mesmo a pessoa que se diz ateu, tem momentos que ele fala assim, ai meu Deus, né? Quando se vê em apuro, ai meu Deus, né? Por quê? Porque ele tem uma necessidade. Né? Eu sempre falo também que o nosso umbigo
Não é só para juntar sujeira. Cuide bem dos seus umbigos, limpe bem os seus umbigos, porque o umbigo é um ponto do nosso corpo onde precisamos ter a consciência de que nós somos ligados a alguém, né? A árvore da vida, né? Nós somos como uma árvore, e o salmista ele fala isso: somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, no seu devido tempo você vai dar o seu fruto, sim, né? E quando nós pensamos nessa árvore da vida, nós precisamos cuidar bem da árvore da vida e pensar também como estão as nossas raízes, né? Muitas vezes a copa está bonita, o tronco está bonito, mas e as raízes? Temos raízes profundas e raízes sadias? Precisamos ter raízes profundas, precisamos ter raízes sadias. E aí, quando nós pensamos no homem como a realização de valores, né, como caminho para descobrir o sentido da vida, nós pensamos na realização de valores. O ser humano é um ser que precisa realizar valores, porque senão o ser humano ele se frustra e onde ele vivencia um vazio existencial muito grande. Muitos dos casos que nós recebemos no consultório têm a ver com o vazio existencial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, Victor Frankl, quando ele sai do campo de concentração e ele faz um estudo sobre a questão do vazio existencial, naquela época 20%, se eu não me engano, na década de 40, entre 40 e 50, o ser humano vivenciava um vazio existencial, 20% da humanidade vivenciava um vazio existencial, né? E já na década de 70, 80, ele faz novamente essa mesma pesquisa e isso tinha invertido. Imagina agora, em 2023. Porque na década de 70, 80, já 80% experimentavam vazio existencial, né? Então o ser humano é um ser que precisa realizar valor criativo, valor de experiência e valor de atitude. No valor de criação, no valor criativo, você dá algo para o mundo, você entrega algo, você dá algo para o outro, que remete ao sentido do trabalho, o sentido da comunidade humana, o sentido de entregar algo, fazer algo por alguém. O ser humano precisa fazer algo por alguém. O valor de experiência no sentido de receber, e aí tem a ver com o sentido do amor. Qualquer dia a gente pode pensar em trabalhar somente esses valores, né? Que é muito interessante, assim, quando você estuda essas três categorias de valores. E aí o sentido do amor, então você recebe amor, mas você também não fica com esse amor para você. Você precisa, você tem a necessidade de entregar também amor, de transmitir amor. E aí é onde você trabalha o valor de atitude. E muitas vezes o valor de atitude ele está ligado até ao sentido do sofrimento, o sentido da culpa e o sentido da morte. Por isso que eu falei que quando a pessoa está lá chorando diante do caixão do pai e da mãe, porque às vezes foi uma pessoa rebelde, né? A pessoa ela vivencia, né, essa tríade trágica positiva: sofrimento, culpa e morte. Por quê? A culpa, o sofrimento e a culpa, você pode fazer o reparo do sofrimento e da culpa. A morte, por que da morte? Né? Porque sofrimento, culpa e morte é trágico e é positivo. Porque assim, você tem esperança. Mesmo diante de toda essa tragédia, mas você tem esperança. E aí a morte, porque quando você se dá conta de que você é um ser finito, você se responsabiliza pela vida. E é onde você começa a realizar valores. Mesmo diante do sofrimento, você pode triunfar.
E aí é onde você lida literalmente com a sua dimensão espiritual, que ela não está adoecida, não se corrompe, e ela é livre para ir além das circunstâncias. Ela é livre para ir além de um diagnóstico, ela é livre para ir além de um falecimento, ela vai além. E eu tenho lutado muito com isso, eu tenho trabalhado muito isso com os meus pacientes. E eu tenho procurado trazer isso para a igreja, porque assim, precisamos sim lidar com, ter essa consciência de que temos essa dimensão sadia dentro de nós. Essa dimensão, ela nos leva além. No período da pandemia foi muito rico observar isso, né? Ter o discernimento de que quando você tem essa dimensão sadia, você pode ir além. Mesmo diante de um diagnóstico, mesmo diante de uma Covid, mesmo diante de uma situação difícil, você pode ir além. E aí é onde o ser humano, ele busca autoconhecimento. O ser humano, ele precisa se autoconhecer, porque se ele não busca o autoconhecimento, é onde ele entra em sofrimento, mesmo ele tendo os recursos que ele tem. Porque muitas vezes a pessoa tem as ferramentas, mas se não souber usar as ferramentas, né, é onde a pessoa ela se perde, né? E aí, quando nós pensamos no autoconhecimento, nós pensamos em nutrir as raízes da árvore antropológica, que eu falei lá da árvore, e ontológica, e ligar-se ao tu. Esse tu aqui, ele está com letra maiúscula, tá? E esse tu, ele significa Deus. Por isso que o ser humano, ele necessita se religar, ele precisa se ligar a Deus. A sua árvore antropológica e ontológica, ela precisa ter raízes profundas, um tronco sadio, para que ela tenha uma copa bonita, dê frutos sadios, né? E quando eu vi ali as luzes na copa, eu me lembrei muito, né, da professora Marta Iglesias, porque ela sempre fala, né, de flashes de luzes na consciência. E a copa da árvore, ela traz também a nossa mente, a nossa psique. E aí um outro ponto também em termos de autoconhecimento é a autocrítica. É refletir para discernir sobre as nossas fragilidades e fortalezas. A autocrítica não é para você ficar se punindo e nossa, não sou ninguém, né? Eu sou um coitado, uma coitada, ó céus, ó vida. Não! A autocrítica é para você acordar para a vida. E você refletir e não só ficar na reflexão, mas você poder discernir. Eu tenho orado muito a Deus por discernimento. Discernimento. A nossa igreja, a igreja cristã, nós enquanto seres humanos precisamos discernir. Porque se não discernir, a pessoa não consegue mudar. Não consegue mudar. Como que você vai mudar aquilo que você não reconhece? Você precisa reconhecer, você precisa aceitar. Não é você aceitar no sentido de, então eu sou assim mesmo, né? O melô da Gabriela, né? Nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim, e vai ficar assim. Não! A sua vida tem sentido, né? Você precisa encontrar o sentido, você é responsável por isso, não importa a idade. Eu atendi uma senhorinha de 86 anos, e na clínica eu atendo na parte de cima, né? E ela subia as escadas ali, ela magrinha e tal. Eu lembrava muito da minha avó, né? Que era magrinha assim e tal. E ela subia, ela falava assim: João, não importa, eu tenho 86 anos, mas eu quero encontrar sentido. E ela estava lá, né? Não importa que eu estou aqui. Ela parecia frágilzinha assim, mas uma gigante.
Vocês veem que bonitinho, né? Eu gosto muito de atender pessoas idosas. E aí vem também a autocompreensão. Na autocompreensão é onde você precisa compreender o seu temperamento e responsabilizar-se por ele. Você vê, quando eu fiz teologia, eu cheguei a estudar vários heróis da fé, né? Para ver o comportamento deles, como que eles agiam e tal, né? E aí é interessante, porque você vê cada um com um temperamento. Cada um tem um temperamento, né? Pedro, que era sanguíneo, era bravo, ia lá e brigava, tal, cortava a orelha, né? Pensa numa confusão. Era uma confusão só, e aí cada um com seu temperamento. E nós, cada um temos nosso temperamento, cada um de nós temos nosso temperamento, mas somos responsáveis para cuidar do nosso temperamento. Um outro ponto é a autoeducação. Por ser livre, né? O ser humano ele busca se autoeducar para realizar valores. Então o ser humano ele precisa se autoeducar para realizar valores. E aí a autocondução é onde o ser humano ele busca encontrar o sentido da vida e da existência e se pergunta o para que pode servir essa pulsão de vida que existe dentro de mim, né? Eu tenho uma missão, né? Então quando você pensa na autocondução, gente, eu costumo muito ungir os meus pés, né? Eu tenho algumas partes do meu corpo que eu costumo ungir, e uma das partes que eu unjo todas as manhãs, antes de sair de casa, é ungir os meus pés. Como a minha vida está sendo conduzida? De que forma a minha vida vai ser conduzida no dia de hoje, né? E aí, quando o ser humano ele vai nessa busca, onde ele vai mergulhando em raízes profundas, é onde o ser humano se depara diante da presença ignorada de Deus. O ser humano ele é um ser que ele busca essa presença. O ser humano busca essa presença de Deus. E quando ele se depara diante dessa presença que está sendo ignorada, é onde ele vai encontrando o sentido da sua própria essência e existência. E aí é onde o ser humano ele autotranscende, é onde ele vai além de si, né? Para fazer algo por alguém é um caminho de interiorização. Na autotranscendência, ele, o tu, com letra maiúscula, é permanente na pessoa, porque há uma necessidade do tu, né, do Deus, né, a pessoa se religar. Né? E onde essa presença que estava sendo ignorada, ela já não vai ser mais ignorada. Né? É onde há luz na consciência, é onde há brilho na consciência, é onde há raios de luzes na consciência, e é onde o ser humano ele acorda, né? Porque mesmo a nossa dimensão espiritual não adoecendo, não sendo corrompida, muitas vezes ela fica reprimida, e é onde o ser humano deixa de realizar aquilo que é a missão dele e que ele precisa realizar. Né? Mas a vida está lá convocando, né? E aí aqui é o ser humano como um ser resiliente. E eu quero citar aqui para vocês alguns fatores de resiliência: a fé, a esperança, o amor, o otimismo, o humor, as múltiplas inteligências, como eu falei anteriormente, uma comunicação sadia. Gente, nós precisamos ter uma comunicação sadia. Quando não há uma comunicação sadia, o povo adoece. O pastor Jair Pintor, ele deu 2 aulas para mim, para a gente, né?
falando sobre a palavra. E ele falava assim, olha, a palavra ela pode construir um lindo e belo edifício, mas ela pode destruir um lindo e belo edifício. Por isso que assim, a palavra, a comunicação precisa ser uma comunicação sadia. E também ter uma escuta sadia e uma escuta de amor. Vocês pensam que é fácil ficar o dia inteiro ouvindo as queixas de uma pessoa, de outra, de outra, de outra? Não é fácil. Tem momentos que suga. Tem momentos que é cansativo, que não é só um cansaço mental, mas às vezes até um cansaço, né, emocional. Porque você está lidando. Por isso que assim, a escuta precisa ser uma escuta de amor. E no nosso dia a dia precisamos ter uma escuta de amor. Uma escuta que acolhe, uma escuta que abraça, né? Uma escuta de amor. Precisamos usar a criatividade, precisamos usar a atitude. Tudo isso são fatores de resiliência. Autoconfiança, autorrespeito, discernimento, autenticidade, intencionalidade, liberdade, responsabilidade, autonomia, flexibilidade, capacidade de resistir à destruição. O ser humano precisa lidar com essa capacidade de resistir à destruição. Muitas vezes parece que tudo está querendo nos destruir, mas quando você resiste à destruição, com fé, com esperança, com amor, né, é onde você triunfa mesmo diante da dor. A liberdade para escolher e decidir a construir ou reconstruir aquilo que às vezes foi destruído, porque muitas vezes acaba sendo destruído, né? Mas ainda assim, quando você lida com os fatores de resiliência, é onde você consegue ir além das circunstâncias. Eu tinha um vídeo para apresentar para vocês, né, da dona Virgínia. A dona Virgínia, ela nasceu com um problema de saúde que os médicos achavam que ela não ia sobreviver, que ela não ia viver. E os pais da dona Virgínia falaram assim, ixi, Virgínia vai morrer. Virgínia vai morrer. Virgínia não tem jeito, vai morrer. Essa menina, não tem jeito. E Virgínia, ela cresceu, né? E a mãe dela falava assim, Virgínia, você não vai casar. Qual homem que vai querer casar com você? A perna torta, né? Coluna torta, tudo torto, você não vai casar. Sabe o que aconteceu? Virgínia conheceu um homem que se apaixonou por ela. Virgínia casou, teve filhos, né? E quando ela gravou esse vídeo, ela já estava... O marido morreu, o filho morreu e Virgínia estava lá, viva, né? E com 80 e poucos anos ela estava dando esse testemunho. Isso é o que, gente? Isso é a força desafiadora do Espírito. O corpo de Virgínia estava adoecido. Ela tinha sim a coluna torta, ela tinha as pernas tortas, mas ela tinha uma dimensão que não estava adoecida. E precisamos ter a consciência disso. Temos uma dimensão que não adoece, não se corrompe, né? Então é essa dimensão que nos leva além. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou a Virgínia, mas essa história é a minha história. Os médicos falaram que eu não ia andar, que eu não ia sobreviver, e minha mãe não acreditava. Eu nasci com 900 gramas dentro de uma baratinha, aquela viatura do Fusquinha, vermelha e preta, e minha mãe não acreditava. Eu fiquei na estufa muitos anos para pegar peso. E aí o que aconteceu? Minha mãe não acreditava. Minha mãe, por não acreditar, me deu eu para minha tia, que tinha mais recursos financeiros. E o que aconteceu? Eu fui pegando peso.
E os médicos falavam, ó, não vai andar, porque eu tinha problema na coluna. Eu tenho a coluna que parece um S. Se eu tirar a camisa aqui, vocês vão ver. E o que acontece? Os médicos falaram que eu não ia andar, que eu não ia sobreviver, que eu tinha sopro no coração, um monte de coisa. Hoje eu sou pai de família, casado, cristão, tenho uma profissão, Glória a Deus. estudei, que eles falaram que eu não ia saber ler, não ia saber escrever. Hoje eu estudei. Amém. Glória e glória do Senhor. Amém. É refletir a glória de Deus. Amém. Nós somos espelhos para a glória de Deus. Então tudo que acontece na sua vida é para a glória de Deus. Amém. Obrigado, desculpa, viu? Amém. Não, sem problema, está em casa. É isso. É isso. Por isso que quando tem alguém da família lá, que a pessoa fala, nossa, isso daí já era. Não serve mais. Pode descartar que não serve mais. Ainda assim, há esperança. Lógico que com os meus pacientes eu falo de uma outra maneira, para não achar que estou misturando ciência com religião, mas eu sempre falo para eles, procure trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque a esperança é um recurso, é um fator de resiliência extraordinário. A esperança, a fé, a esperança lá no sentido original dela, o sentido é de expandir, é de crescer, de desenvolver. Né? Não é só de ficar lá esperando. Não. É de crescer, de desenvolver, de transformar. Isso é esperança. E aí aqui eu queria ler alguns versículos para vocês, para a gente finalizando. Quando ele fala assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. Então precisamos amar. Às vezes é difícil amar, também, amar. O amor, o Dr. Gabriel Castelar, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a questão eu tenho estudado muito com ele sobre o programa de vida. E aí, desde o momento da concepção, ele fala que há muitos anos ele vem desenvolvendo esse estudo junto com o pai dele. E ele fala que até mesmo o ato de um estupro, o ato do estupro não é um ato de amor, mas a concepção é um ato de amor, porque assim, quando esse espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo, é porque ali houve um ato de amor. Então nós somos frutos de amor. Por mais que você ache que ninguém te ama, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, saiba que existe uma porção de amor dentro de você. Desde o momento da concepção. A ciência diz que são de 15 a 20 milhões de espermatozoides. E apenas um vai lá e fecunda o óvulo. Então você é fruto de um amor. É a força do amor. E aí o outro versículo ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Isso é fé. É a fé. Precisamos ter fé. E aí o outro versículo ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no outro versículo ele fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É esse Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso que nos sustenta, que nos guarda. Sabe, meus queridos e minhas queridas,
a fé, a esperança e o amor como fator de resiliência nos dá uma visão antecipada da vitória. Em meio às adversidades, quando o ser humano fecha os olhos ou olha para os céus, ele encontra fé, esperança, dignidade humana para enfrentar cada situação que lhe é dada. Cada situação que lhe é dada. Quando o homem fala consigo mesmo, em meio, no mais profundo de si, ele fala com Deus. Ele se depara com essa presença de Deus que estava sendo ignorada. E aí é onde você contempla a glória de Deus. Muitas vezes, quando você está de olhos fechados, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, é onde a glória de Deus ela se manifesta. Eu trouxe aqui, aqui tem uma fala, aqui eu copiei literalmente do livro, a Psicoterapia de Deus, do Boris Cyrulnik. Esse homem viveu no campo de concentração, tanto quanto o Viktor Frankl, que também viveu no campo de concentração. E essa daqui é uma tese do Viktor Frankl, uma tese dele em filosofia, Ele médico, ambos, são médicos, neurologistas, neuropsiquiatras, e psicólogos também. Ambos viveram no campo de concentração, passando as mais terríveis situações no campo de concentração. O Viktor Frankl, ele já é falecido, essa semana ele fez mais de 20 anos que ele faleceu, e o Boris ainda é vivo, ele mora na França, Esse outro livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele escreveu quando ele saiu do campo de concentração, essa foto aqui, a capa desse livro é incrível, porque essa foto aqui, a casa do Hitler está aqui do lado, a casa onde o Hitler morava. O ano passado, quando eu estive lá, e assim, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar, nós fomos estudar lá, e é terrível o que esses homens passaram no campo de concentração, mas eles sobreviveram. Um dos momentos que eu mais me emocionei quando eu viajei o ano passado para a Europa para fazer esse curso, foi quando eu estava em frente à sinagoga que foi destruída. Quando eu cheguei em frente àquela sinagoga que tinha sido destruída, eu confesso para vocês que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono, porque eu pensei, olha, destruíram uma sinagoga, mas não destruíram o sonho de um homem que ele ia trazer uma abordagem de psicologia que ia trazer esperança para o povo adoecido. O Boris Cyrulnik, ele fala que ajoelhar-se, salmodiar, assumir as posições de oração, é agir com base na apresentação na qual se deseja crer. É aí que o ser humano descobre subitamente como uma revelação, uma imagem, uma luz, um ato pelo qual Deus revela a sua vontade e ilumina o mundo. Que nessa manhã, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, possa clarificar e iluminar a sua mente, o seu coração, e que a sua vida seja uma vida plena de sentido. Que a luz de Cristo possa brilhar na sua casa, na sua família, e que você possa ter saúde mental, espiritual. Que a luz de Cristo possa resplandecer. Que a luz de Cristo possa penetrar no mais profundo de cada vida aqui presente.
Eu gostaria de orar agora. Eu pediria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Por gentileza, vocês fiquem de pé. Quem não puder ficar de pé, não precisa. Eu gostaria de orar nesse momento. Não dá para nos colocarmos de joelhos agora, né, por conta do espaço, mas eu vou pedir para você colocar a sua mão aqui, na altura do seu coração. Aqui, nessa parte, a glândula timo, ela está aqui, nessa parte, no meio dos nossos pulmões. A glândula timo, ela é uma glândula que ativa a nossa imunidade. E muitas vezes, né, quando nós oramos com a mão aqui, nós estamos massageando essa glândula. Amém? Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, Deus de poder e glória, nessa manhã, Pai, eu quero agradecer a Ti por esse momento, por cada irmão, por cada irmã, por cada vida que está aqui nesse lugar, Pai. Deus, que o Teu poder, que a Tua unção, que o mover do Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre cada vida aqui presente, ó Deus. Que a luz de Cristo, ó Pai, esteja sobre cada vida, ó Deus, sobre cada mente, ó Pai. Ó Espírito Santo, que a Tua glória se manifeste nesse lugar, nesta manhã, Pai. Deus querido, eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito depressivo, todo espírito maligno, todo espírito de vício, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai querido, liberta agora as mentes, ó Pai. Liberta, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está condicionado, Senhor. Oh Pai, que seja liberto agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai querido, que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito nesse lugar, ó Pai. Pai querido, que haja, Senhor, a unção do Teu Espírito, ó Pai, nesse lugar, ó Pai. Que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, que a unção do Teu Espírito, ó Pai, possa penetrar agora, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Oh Deus querido, libera, Senhor, raios de luzes, Senhor, em nome de Jesus, na mente, na alma, no corpo, Senhor, em nome de Jesus. Repreende agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está, Senhor, prendendo, Senhor, as mentes, ó Pai. Visita, Senhor, o interior de cada pessoa, ó Pai. Faz com que cada pessoa aqui, Senhor, tenha um encontro consigo mesmo. E acima de tudo, que tenha um encontro contigo, Senhor. Pai querido, visita cada vida aqui, Senhor. Visita, Senhor, Pai, que estão com mentes perturbadas, angustiadas, com o coração conturbado, Senhor. Pai querido, visita agora, Senhor. Pai querido, entra agora, vai nas entranhas, Senhor. Esse corpo, essa mente, esse coração, essas emoções não são estranhas a Ti, Senhor. Porque foi o Senhor quem formou, foi o Senhor quem gerou. Cada corpo aqui, Senhor, foi gerado por Ti, foi tecido pelas Tuas mãos, Senhor. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, restaura agora, Pai, da cabeça à planta dos pés, ó Pai. Deus querido, visita, Senhor, os ouvidos. Oh Deus, Pai querido, que o Senhor possa dar, Pai, uma escuta diferenciada, Pai. Uma escuta de amor, Senhor. Pai querido, visita, Senhor, os lábios, ó Pai. Dá, Senhor, lábios sábios, Senhor, para que o abrir da nossa boca, Senhor, seja como labaredas de fogo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que haja uma unção, Senhor, em especial, ó Pai. Que haja, Senhor, uma unção especial na palavra, ó Pai.
Que haja, Senhor, uma unção nas nossas palavras, ó Pai. E que as nossas palavras possam penetrar nos corações, ó Deus. Na mente, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, visita, Senhor, os nossos olhos, ó Pai. Oh, Deus querido, tira, Senhor, toda escama dos olhos, ó Pai. E faz com que nós possamos enxergar pelos olhos da fé, ó Pai. Deus querido, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma cada lar aqui representado, ó Pai. Deus querido, que pessoas que vieram aqui, Senhor, até sem esperança, Senhor, mas que possa, Senhor, sair daqui com esperança. Que possa trazer à memória aquilo que dá esperança, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, visita com poder e glória, Pai, cada lar aqui representado, ó Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor envie flashes de luzes dentro de cada lar aqui representado, ó Pai. E tira, Senhor, todo mal, toda escuridão das trevas, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Envia raios de luzes, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito de poder e glória. Visita onde nós não podemos ir agora, Senhor. Visita, Senhor, nos hospitais, Senhor. Visita, Senhor, a nossa nação, ó Pai. Hoje estamos celebrando a independência do Brasil, Senhor. Oh, Senhor, visita com raios de luzes a mente dos nossos governantes, Senhor. Em nome de Jesus. Visita com poder e glória, Pai, em nome de Jesus. Traz esperança para a nossa nação, Senhor. Traz esperança para a nossa nação, Senhor. E marca, Senhor, as nossas vidas com o sangue de Jesus. Marca a nossa nação com o sangue de Jesus. Pai querido, visita também, Senhor. Eu quero orar também agora, Senhor, a pastora Nil, ó Pai. Daqui a pouco ela vai estar ministrando a Tua palavra, Pai. Toma, Senhor, a vida dela nas Tuas mãos, ó Pai. Visita a Tua filha com poder e glória, Pai. Que nós possamos ser alimentados, Senhor. Que nós possamos ser alimentados pela palavra que vem do trono da Tua graça, Pai. Oh Deus, que a unção do Teu Espírito, Senhor, esteja nos lábios da Tua serva, Senhor. Esteja na mente da Tua serva, Senhor. Esteja no coração da Tua serva, Senhor. Pai querido, Pai, de cada um de nós aqui, Senhor. Árvores plantadas junto ao ribeiro de água. E no devido tempo, Senhor, dá o fruto, Senhor. Pai querido, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E nos abençoa com poder e glória. Em nome de Jesus. Amém, 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 Pai. Amém. Deus abençoe, pode se assentar, fiquem à vontade. Graças a Deus. Amém? Nós vamos ministrar este louvor e na sequência já vai ser o café, né? Então vamos encerrar com este louvor. Guia-me sempre. O coral vai cantar embaixo mesmo para a gente ganhar tempo. Amém? Glórias a Deus. É 141 harpa, né? Para quem tem harpa aí que quer acompanhar, acho que é 141, se não me engano. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre.
Deus.